no livro de Gálatas, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e os versos do 16 até o verso 26. Nós vamos fazer esta leitura. Queremos também pedir para que, se tiver algum assento perto de você ocupado com alguma bolsa que não é a sua, que dê um jeito, que seja a sua, tire, para que pessoas que têm chegado encontrem a cadeira vazia, tá bom? Seu telefone celular bota no silencioso, não é, para não atrapalhar o seu raciocínio, nenhum dos irmãos que estão perto de você, ok? Vamos fazer a leitura, irmãos. Gálatas capítulo 5, versos do 16 até o verso 26. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nesta hora, Pai, eu quero te pedir a intervenção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, compreender, Pai, a Tua palavra, que nós tenhamos, ó Deus, as nossas mentes iluminadas pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor Deus nos ajude nesta ministração, Pai, que vá adiante, ó Deus, daquele que está com a palavra, para que, ó Deus, possamos comunicar com fidedignidade, ó Deus, aquilo que foi lido. Que haja, ó Deus, também compreensão, Pai, de todo o raciocínio que o Teu Filho, o apóstolo Paulo, assim escreveu para aquelas igrejas. Que assim também, ó Deus, nós possamos compreender e tirar deste texto lições importantes, lições que são valiosas, preciosas para nós, a fim de que, ó Deus, sejamos cada vez mais discípulos de Cristo, tomando a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos e também, ó Deus, te adorando em espírito e em verdade. Nós assim te oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma porção muito importante, esta de hoje, lembrando contextualmente que nós temos dito em ministrações anteriores que esta carta, ela reúne toda uma argumentação importante para uma ameaça que havia a 4 igrejas da região da Galácia. E por assim compreender, conforme o texto bíblico, as igrejas de Antioquia, da Pisídia, de Icônico, de Listra e de Derbe eram 4 igrejas que estavam no seu momento de reafirmação, de crescimento. E era um momento de fato de grande tensão, porque depois dessas igrejas terem sido instituídas, o apóstolo Paulo se ausenta do meio delas para uma outra região e começa então agora
dentro deste entendimento, judaizantes que estavam promovendo falso ensino, desconsiderando todo o ensinamento que o apóstolo Paulo havia estabelecido. É chamado aqui na sua carta por ele de falsos mestres, irmãos que estavam introduzidos dentro da igreja, desconstruindo todo o ensinamento doutrinário que tinha sido pregado pelo apóstolo Paulo. Amados irmãos, nós entendemos, juntamente com tantos outros comentaristas, que esta carta foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ou seja, aquelas 4 igrejas, elas faziam parte de um movimento que se chama, ou se chamava, de igreja primitiva. Então, as 4 igrejas, no seu início, já estavam enfrentando os seus problemas ameaçadores, de que aquelas igrejas pudessem se transformar em meras seitas judaizantes, como nós temos algumas hoje no Brasil e no mundo, que vive um parâmetro de santidade baseado em o que é que eu posso comer, o que é que eu devo fazer, para que eu seja então aceito. E isto não é bíblico no seu sentido de verdade absoluta para a vida do cristão. Então, meus irmãos, a igreja primitiva corria esse risco, né, de se acabar e virar de fato uma seita judaica naquele tempo. Então esta carta, ela chega como um instrumento de Deus para salvar aquelas igrejas que faziam parte da igreja primitiva, o início das igrejas, né? E aqui, irmãos, nada mais é esta carta do que um grito apostólico de alerta para aquelas 4 igrejas, para aqueles irmãos de boa fé, um grito urgente e também pastoral contra toda a infiltração do ensino distorcido que estava se tentando implementar. Este grito do apóstolo Paulo não era um grito desesperado nem desorganizado. Percebam que ao longo de toda a carta ele vem abordando cada assunto de forma organizada para que os irmãos pudessem, ao ler aquela carta, ter a clara compreensão de que muitas outras áreas estavam sendo afetadas por conta do efeito danoso dos falsos mestres. E aí, queridos, é uma forma central de compreender que esse grito, ele reafirmava de forma substancial a salvação unicamente pelo sola fide, somente pela fé, e não uma combinação de fé e obras, como era a mensagem dos falsos mestres. Então, meus irmãos, nos deparamos então com um alarme teológico preciso em 3 importantes aspectos. A carta aos Gálatas protege o evangelho da graça na sua argumentação. Em segundo lugar, restaura a liberdade cristã, que foi muito bem explanada nas próximas ministrações, e preservar a pureza e a santidade da igreja, que é aquilo que nós nos propomos a partir deste texto de hoje falar. Um ponto importante, queridos, que Paulo combate nos falsos mestres, diz respeito como alguém é santificado. E isto nós vamos compreender que na tentativa de denegrir o evangelho da graça de Cristo, outrora pregado pelo apóstolo Paulo, eles haviam um empenho de poder dar a entender aos irmãos convertidos que eles, para serem santificados, precisavam continuar com todo aquele cumprimento de rituais. Paulo, então, irmãos, nos ensina como crescer em santidade. E ele fará referência de algo extremamente fundamental para a nossa santificação, que é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Isto é algo basilar e essencial e central. Se quisermos então sermos salvos, precisamos, irmãos, no sentido gracioso de Deus, precisamos andar no Espírito. E quando nós dizemos se quisermos ser salvos, é que a salvação, ela é um ato de Deus, mas ela continua sendo este ato por um processo chamado santificação. E se nós estamos envolvidos neste processo, nós precisamos andar com o Espírito Santo, não em meras regras, mas andar no Espírito e jamais na fomentação de fazer com que os desejos da nossa carne sejam norteadores para a nossa vida. Santidade, meus irmãos, não é seguir um cardápio litúrgico, um cardápio de datas, de calendários judaicos, de festas ou de
comidas ou da circuncisão, mas é o que definirá aquilo que estamos buscando aqui crescer, exatamente, meus irmãos, no entendimento da graça e na pessoa do Senhor Jesus. Ou se somos, então, do contrário, crentes carnais. Assim sendo, meus irmãos, nós não podemos desconsiderar a pessoa do Espírito Santo, pois a pessoa do Espírito Santo, que não é controlado pelo crente, mas o crente é controlado por ele, o Espírito Santo que veio enviado por Deus, o Espírito Santo que veio para estabelecer uma caminhada cristã com todos aqueles os quais foram alcançados pela graça, que trabalha na nossa santificação, na santificação da igreja, na preservação dos santos na caminhada até o final da vida, também trabalha na iluminação para a compreensão das Escrituras, porque ler a Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo não vai nos comunicar aquilo que é devido na Escritura, mas somente com o Espírito Santo assim nós podemos ter esta bênção. Inclusive, queridos, o Espírito Santo atua na nossa salvação, de A a Z, do início até o fim. E assim, meus irmãos, entendemos que a nossa salvação é uma obra exclusiva da pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, diz: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, se não for por meio do Espírito Santo. E esta afirmativa nos traz um vislumbre, um descortinar importante de que a pessoa do Espírito Santo precisa de fato ser considerada como a pessoa que gerencia, que coordena a caminhada do crente, a nossa vida, o nosso crescimento como igreja, de unidade, de fé, de caminhada e de chegada até a linha final. Não apenas irmãos de lábios, mas no sentido de tomar a Cristo como Senhor da nossa vida. E isso só quem pode fazer, meus irmãos, é a pessoa do Espírito Santo. Podemos ainda, meus irmãos, considerar que o trabalho e a obra do Espírito Santo não se limita apenas na nossa conversão. Paulo, no texto de hoje, começa a tratar dos próximos passos da caminhada da fé, instruindo aqueles irmãos como de fato eles devem proceder, e pontua algumas características importantes da nossa inclinação carnal, como também dos frutos do Espírito, aquilo que é proporcionado por Ele na vida do crente temente a Deus e fiel ao Senhor. Observe, meus irmãos, que as igrejas então da Galácia precisavam ser lembradas de tais verdades, por isso a carta. Eles estavam esquecidos ou com suas convicções e pressupostos tumultuados diante de um bombardeio pelos falsos mestres em suas convicções. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas se apresenta então desta forma, neste movimento do Espírito Santo na vida daquele povo. Quando a pregação, meus irmãos, acontece, é o Espírito Santo agindo. Quando o pecador ouve a voz de Deus, é o Espírito Santo agindo. Quando a igreja então enfrenta as suas lutas, é também o Espírito Santo que age em abençoar a igreja. Quando a igreja sara, é Ele que cura. O tamanho então da igreja saudável, é Ele quem controla, é Ele quem gerencia, é Ele quem estabelece a geografia. E Ele também nos capacita para que os nossos passos sejam cada vez mais firmados no caminho do Senhor. Olhando então, meus irmãos, para o texto do verso 16 que nós lemos, ele começa então agora dizendo: digo, porém, o seguinte. Aqui ele passa agora a tratar de instruções que virão logo a seguir. Digo, depois de falar da liberdade, que falamos domingo passado, que ela é limitada pelo amor, depois de falar de todas as relações que reúnem-se então dentro da perícope anterior, agora ele diz o seguinte: vivam no Espírito. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Meus amados irmãos, nós vivemos, queridos, desde os tempos bíblicos em uma tensão gigante. Uma tensão em que, de um lado, somos persuadidos pelo desejo da carne, por outro lado, uma consciência de que
precisamos viver pelo Espírito, pelos frutos do Espírito, ou viver os frutos do Espírito. Assim, queridos, Paulo oferece nesta argumentação duas possibilidades, e as únicas duas possibilidades, pois nós não podemos viver em uma terceira possibilidade, mas só temos duas. Ou nós vivemos andando no Espírito ou satisfazendo o desejo da carne. E aqui há esse contraste. Dois caminhos são postos. Eu só posso escolher um ou escolher o outro. Dando uma de João. O João Evangelista, ele é muito conciso nesta afirmativa. Ou você é ou você não é. Ou é do Espírito ou é da carne. E aqui o apóstolo Paulo, ele afunila o seu argumento, trazendo então uma argumentação muito definida. Dois caminhos, duas direções. Podemos então lembrar, queridos, que a Escritura, ela sempre apresenta esse contraste. São dois povos, o povo de Deus e o povo ímpio. São dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. Há de fato dois destinos eternos, o céu ou o inferno, que se fala tão pouco sobre o inferno. Há de fato, meus irmãos, adorar Mamon ou adorar a Deus. A quem nós vamos adorar? Andar no Espírito, meus irmãos, é exatamente o oposto a ceder aos desejos da carne. Mas o que carne significa? Natureza pecaminosa, a parte humana caída, que não foi regenerada, um princípio constante dentro de nós, que combate e não aprecia a vontade de Deus. Muito pelo contrário, aprecia o prazer de realizar aquilo que a carne ela deseja. Que busca então a satisfação própria, que busca o poder, mesmo que disfarçado, mas quer o poder. Adora o prestígio, adora o prazer e a vontade de se sobressair em detrimento de tantas outras situações. Observe, irmãos, nós temos um querer que nos move segundo a nossa própria carne. Mas quando então, meus irmãos, os desejos produzidos pelo Espírito Santo são muito mais fortes do que aqueles anseios produzidos pela carne, aí sim podemos dizer que nós estamos andando pelo Espírito, porque a carne ainda é viva em nós. Ela será retirada completamente na glorificação, quando chegarmos no final da conversão de todas as coisas, em que tudo vai redundar, convergir, finalizar na vida eterna. Aí sim nós teremos os nossos corpos transformados, a nossa mente transformada, nós seremos renovados, seremos então glorificados, e a carne não terá mais nenhum tipo de força e ação nas nossas vidas. Assim, queridos, olhemos para os nossos impulsos. Impulsos estes que são melhor explicados, pensamentos, emoções, vontades. O que é que nós temos feito com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas vontades? Porque o verbo andar nos lembra uma vida cristã que é uma vida em atividade. É uma vida que sugere movimento. Andar é um verbo que denota andar, caminhar, se mover, se movimentar. Nossa igreja, nossa vida, ela é assim. Percebam que ao decidir algo, eu estou movimentando algo que vai trazer resultados. Eu decido algo, as minhas ações, as minhas leituras, aquilo que eu assisto no telefone, ou na TV, ou no computador, as minhas conversas públicas e privadas, os meus relacionamentos interpessoais, estão estruturados em quê? Em quais interesses? De unidade na fé, de companheirismo cristão e compartilhamento da vida, ou de busca por interesses outros, de reafirmação? Enfim, nós, de todas as formas, irmãos, nós vivemos nos movimentando. E andar no Espírito é estar se movimentando, fazendo a vontade do Espírito. Somos então livres para andar como Cristo andou, não como um padrão da carne. Percebam que no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo
36 e o verso 26, diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Deus assim estabeleceu, cumpriu a sua palavra. Ele nos deu um novo coração, arrancou o coração de pedra e nos colocou um coração de carne. Mas é essa carne que ele se refere, não é a carnalidade, mas é a carne vivo. Estamos vivos. Aquilo que era duro, pedrificado, seco e indiferente, agora passa a tomar uma nova conotação. Assim Deus fez, e isso ocorrerá, meus irmãos, para que nós andemos no Espírito, para sermos santificados, para andar conforme a vontade do Pai. Vejam, irmãos, comigo que o verso 17 impõe para nós um conflito estabelecido. E no versículo 7 diz: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Esta guerra acontece dentro de todos nós. Nós vivemos este conflito diariamente, todos os dias. E tem dia que a guerra se intensifica muito mais do que em outros dias. Essa guerra, ela sempre está presente. E nós, certamente, todos nós já percebemos esta luta dentro de nós. Paulo afirma, meus irmãos, que isto é muito real. Quando Paulo diz isso afirmativamente, ele está dizendo algo com propriedade. Ele sabe, há uma guerra entre os desejos carnais e os desejos do Espírito. Eles são opostos porque são incompatíveis, eles não se comunicam. Não há nenhum tipo de convergência dos desejos carnais com os frutos do Espírito. Eles não coexistem em harmonia alguma em nenhum momento. E assim, meus irmãos, não se trata de uma condição passiva, mas de fato um verdadeiro conflito ativo que acontece no coração do cristão. Amados irmãos, viver a vida desconsiderando este fato é um engano, é um auto-engano, de achar que nós somos santos demais e que de fato que nada, aqui é só o Espírito, glória a Deus, amém. Só porque eu passo o dia todinho ouvindo louvores em casa, né, assistindo os gurus da internet que falam somente de vitória, está tudo bem, tudo maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Quando liga para alguém, e aí, meu irmão, como é que está? É pela fé, meu irmão, é pela fé, é aquela animação toda. Parece até que não existe uma guerra interna. Existe, porque às vezes esse que vive com esse fervor todinho não é alguém que vive uma vida piedosa, em oração, em se arrepender dos seus próprios pecados. Às vezes a língua está destruindo não só ele, mas muitos. E aí começa a se aparecer de fato onde estão os parâmetros carnais na vida, a guerra que acontece. Meus irmãos, o problema é que muitas vezes, irmãos, nós tentamos conciliar esses dois desejos. Quando tenta-se conciliar isso, buscando viver para Deus, sem abrir mão daquilo que a carne deseja, nós temos um problema. Porque agora, isso gera muita frustração. Quando seguimos a carne, vem a culpa. A culpa porque cometeu. Quando buscamos o Espírito, sentimos o peso de negar desejos. E existe sempre este vai e este vem, sempre essa gangorra, sempre esse problema estabelecido. Assim a alma fica dividida e fica infeliz e vivendo o auto-engano claro e se posterga por toda uma existência. Paulo, porém, meus irmãos, é claro, nós não fomos chamados para administrar esse tipo de conflito. Dizer, não, vamos fazer um e a gente vai administrando, hoje um pouquinho daqui, amanhã um pouquinho dali, e a gente vai negociando. Não. O apóstolo Paulo nos chama para uma liberdade, meus irmãos, apontada na carta, para um viver em que nós precisamos tomar decisão. De que a gente precisa ouvir esta mensagem de hoje, sair daqui disposto a tomar decisões. Onde eu vou promover ruptura nos meus impulsos carnais? Assim, meus irmãos, lá em Efésios, o apóstolo Paulo também ensina que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Esta caricatura, meus irmãos, aponta-nos que não dá para usar ambas vestes ao mesmo tempo.
Não dá para uma hora estarmos com uma veste e no outro dia com outra veste diferente por cima. Eu preciso de fato retirar a veste antiga das velhas práticas, da carnalidade, do pecado, das práticas que são reprovadas pela palavra de Deus, de fato e de verdade, e revestir-nos então de novas vestes, que o Senhor mesmo estabelece em sua palavra. Tentar, meus irmãos, viver assim é como vestir uma roupa nova sobre uma roupa suja. É desconfortável, é insustentável. Certamente alguém já passou por uma experiência de não ter tempo, de depois de um dia de trabalho chegar em casa atrasado para um compromisso urgente e você só tem 3 minutos para sair para aquele compromisso e não toma nem banho, só faz trocar a roupa, renova o perfume e sai. Você sai péssimo. Pode estar lindo na foto, mas o incômodo da sujeira, o incômodo daquilo que ficou por baixo de uma roupa linda e bonita está posto. É mais ou menos isso. Não se pode, queridos, nesta equação haver uma conciliação de um estado sujo com apenas uma roupa limpa por cima. No fim, meus irmãos, uma realidade se impõe. Ou vivemos segundo a carne ou segundo o Espírito. Não tem um caminho do meio, não há uma coluna do meio, não há uma terceira via, não há uma neutralidade, não, nenhum nem outro, não existe essa. Ou nós somos guiados pela carne ou somos guiados pelo Espírito. Um desses desejos será o governador das nossas decisões. Um deles. A vida cristã, ela não é, meus irmãos, coexistente nos 2 reinos, mas ela precisa ser escolhida diariamente, todos os dias, toda a forma. Não é somente ser membro de uma igreja que eu já resolvi minha situação. Negativo. É todos nós, todos os dias, vigilantes em todos os momentos, precisamos perceber que uma escolha é preciso ser tomada. Hoje eu vou ser guiado pelo Espírito ou eu vou me deixar levar pelo Espírito? Preciso então perceber, meus irmãos, 3 coisas importantes nestas decisões. Devemos parar, meus irmãos, de negociar o pecado e tratar pecado como um inimigo e não como um aliado nosso. Meus irmãos, muitos crentes vivem tentando cuidar de administrar esta equação em que o pecado, em vez de mortificá-lo, ele é nutrido aos pouquinhos. Não deixa essa plantinha morrer, vamos deixar só um pouquinho de água para ela não morrer, deixa ali no cantinho. Vamos nutrir mais o espírito, mas aqui também não vamos mortificar não, deixa lá no cantinho. É uma plantinha que está quase morrendo, mas eu boto umas gotinhas de água para deixar sempre, e há uma negociação daqueles pecados chamados pecados de estimação. E meus irmãos, o texto é claro, carne e espírito não se cooperam, eles guerreiam dentro do crente. O crente então precisa abandonar a lógica da concessão. Não é só hoje, é só uma vezinha, ninguém está vendo, qual o problema? Vamos levando assim mesmo. Não, olha, eu me arrependi tanto, mas eu fiz. Deus perdoa. E a gente vai levando, e vai acontecendo, e vai deixando. E isto, meus irmãos, vai se enraizando, né, dentro do nosso interior. Adotar, meus irmãos, uma postura de ruptura é aquilo que nós devemos fazer a cada dia na nossa vida. Doa onde doer, sangre onde sangrar, machuque onde precisar ser machucado. Mas rupturas, elas precisam ser realizadas e feitas todos os dias na nossa vida. E aí entram, meus irmãos, áreas específicas da carne, hábitos, pensamentos, padrões, e tratá-las então com seriedade espiritual é a decisão mais correta. A confissão, a prestação de contas, a disciplina diante do Senhor. Enquanto nós tentarmos domesticar a carne, nós vamos viver um conflito constante de derrota e recorrente. Em segundo lugar, meus irmãos, neste mesmo verso, não devemos, irmãos, buscar santidade sem arrependimento real.
Deus não está interessado no seu glória, no seu aleluia, na sua roupa comprida, no seu perfume bacana, em toda uma aparência organizada, extraordinária, se o coração nele não há arrependimento pelos pecados. E isto é inegociável. Quando de fato eu compreendo isso, quando de fato eu deixo agora o despojar do pecado e adotar uma postura de honra diante do Senhor, enquanto isso eu não fizer, não entender desta forma, eu vou viver sempre esta pseudo-santidade quando não há piedade. E meus irmãos, examinar a vida à luz da Escritura e perguntar a nós mesmos, o que ainda não foi deixado? Santidade, meus irmãos, não é sobre adicionar comportamento cristão, comportamentos nobres, linguajar evangeliquez, ofertar, dar as coisas, ser abençoador. Irmãos, se não houver arrependimento no coração, nada disso vai promover o andar no Espírito. Em terceiro e último lugar, devemos, irmãos, decidir diariamente quem é que governa a nossa vida. As nossas atitudes serão tomadas com base na carne ou com base no Espírito. Isso aqui é muito desafiador. Eu estou falando de coisas aqui que nos desafia de forma frontal, como alguém com um punhal brilhoso e niquilado apontando para o nosso nariz bem pertinho de nós. O que é que você vai decidir? É assim, queridos, que a palavra nos põe diante desse espelho. Precisamos estruturar, irmãos, a nossa vida de forma intencional. E isto tem a ver com oração, com palavra de Deus, lida e refletida. Precisamos entender que comunhão e vigilância é importante. Andar no Espírito, meus irmãos, não é algo automático. É algo laboroso, é algo que vai requerer de cada um de nós decisões importantes, muito maiores do que decisões meramente corriqueiras do dia a dia, como fazer um café ou dobrar o lençol da cama. Olhe, meus irmãos, a pergunta central é: o que você sente? Não é o que você sente, porque nada disso é emoção. Decidir sobre coisas importantes da nossa santidade não é o que eu sinto, um arrepio, ai, não, meu Deus, hoje vai ser diferente, eu senti algo extraordinário. Não é sentir. É racionalidade. Quem dirige a minha vida? É o Espírito ou é a inclinação da minha carne? No verso 18, meus irmãos, o texto então segue adiante, quando ele diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isto significa, meus irmãos, um entendimento muito claro. A lei é algo externo que impõe sobre nós regras. O Espírito, ele habita em nós de dentro para fora, promove as mudanças que a lei tenta impor em nós. Então, se eu vivo no Espírito, então eu sou transformado de dentro para fora por algo que Deus fez na minha vida, por algo que Deus me capacita a viver e a fazer. Então eu já estou livre da lei. Então não é a lei que governa a nossa vida, mas aquilo que há em nós, o Espírito que nos transforma de dentro para fora. Há então dois sentidos importantes. Não estamos debaixo da lei, ou seja, a lei não precisa se preocupar com a minha vida, com o meu comportamento, porque se eu vivo no Espírito, a minha vida será uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida de honra, de respeito, de piedade, de bom sujeito, de bom pai, de boa mãe, de bom marido, de boa esposa, de um bom crente na igreja onde eu sirvo, de um bom líder, sensível às questões e preocupado com o progresso do reino de Deus. Tudo isso está envolto. Se obedecer a Deus, irmãos, é um peso para algum de nós aqui. Isso precisa ser compreendido, que há uma sinalização importante de que talvez aquele que assim pensa ou sente nunca houve um real encontro com Jesus. Mas quando nós estamos no Espírito, o próprio Espírito, ele produz em nós um desejo piedoso, amoroso e de alegria, em satisfazer não a nossa carne, mas o nosso próprio Deus.
de agradar a Deus, de fazer pelo próximo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é de fato, meus irmãos, um andar no Espírito. O versos 19 até o verso 21, ele começa então a adentrar nos detalhes agora daquilo que a carne ela representa. E o apóstolo Paulo, ele não se satisfez em falar apenas superficialmente. Ele, a partir do verso 19, ele começa agora a tratar especificamente de 3 categorias importantes daquilo que nós vamos ler agora como as obras da carne. As obras da carne são conhecidas. Quando ele diz que são conhecidas, é porque todos conhecem essas obras aqui. E aqui ele começa então a tratar imoralidade sexual. E aí ele vai falar sobre impureza, libertinagem. Aí ele muda de categoria: idolatria, feitiçaria, inimizades. Pausa. Muda de categoria: rixas, ciúmes, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados irmãos, essas 3 categorias que se apresentam como obras da carne, ele fala sobre sexualidade, sobre religião e sobre relacionamento interpessoal. Percebam que ao lermos o bloco dos versos que nós lemos aqui agora, nós vamos ver isso com muita clareza. Não é minha intenção aqui aprofundar os comentários quanto a cada obra dessa. Mas, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele trata sobre as questões sexuais, ele está falando de algo muito forte no ser humano. Algo muito forte. Algo que nós precisamos ter atenção e olhar com cuidado. Pois a sexualidade, os pecados relacionados à sexualidade, porque sexualidade é uma coisa abençoada por Deus. Onde e quando? No casamento. Ponto final. Nem antes e nem fora dele. Deus separou um espaço de existência na nossa vida em que a sexualidade ela é abençoada, prazerosa, maravilhosa, sem culpa, com liberdade, com tudo que possamos aqui entender de bom. Mas é dentro do casamento, é na aliança de um homem com uma mulher, que não fora, antes do casamento ou fora, é considerado como imoralidade sexual. Pornografia está fora. Acesso escondido de todo mundo de conteúdos pornográficos é pecaminoso, é impuro, é libertinagem. Aqui entra conversas de grupo de WhatsApp, de colegas de trabalho, que relaciona-se com muito tipo de pessoas que coloca o dia todo links e mais links e fotografias e conteúdos impróprios. E o crente está no meio ali, acha que está tudo, não sou eu, e fica achando graça, e fica achando, concorda. Se eu estou achando graça, ou se eu curto, eu concordo. Assim como irmãos e irmãs que ao curtir uma foto no Instagram de um conteúdo indecente, que não convém, também se inclui. É porque a foto é da minha prima, a moça está lá praticamente sem roupa, aí eu vou lá e curto. E o mundo, ao ver que o crente curtiu aquela foto, como é que o povo vai saber que ali é uma prima, que seja lá quem for? Percebam, irmãos, quando eu curto uma foto, eu estou dizendo, gostei, é isso aí, faça de novo, mande mais, legal, nada mais é, eu estou aprovando, eu estou gostando daquele conteúdo. E, meus irmãos, isto é viver sendo guiado pelos frutos, pelas obras da carne. E não adianta, viu? Se nós temos muitos seguidores, irmãos e amigos que nos seguem, eu sigo muitos e muitos me seguem. Aquilo que eu curto, os meus da minha rede vão ver aquela postagem que fulaninho, eu fui lá e curti. Olha lá o coraçãozinho vermelhinho lá. E aí, meus irmãos, estamos distantes da proposta
de Deus para o nosso processo de santificação. E aí, meus irmãos, percebam que quando ele sai da sexualidade, ele vai agora, que eu poderia falar muitas outras coisas aqui, mas vamos para o próximo ponto, que é o da religião. O apóstolo Paulo mesmo, ele começa então, depois de falar de imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ele fala agora sobre idolatria. E a idolatria não é somente a idolatria do Padre Cício, não. Da imagem de escultura, não é essa a idolatria. Não é somente essa. Essa aí é fichinha, dá para identificar facilmente. Mas é a idolatria do poder, é a idolatria do objeto que se adquiriu, é a idolatria de quanto eu tenho na conta, é a idolatria da posição que eu preciso ter, é a idolatria ao filho, é da idolatria à esposa, é da idolatria ao marido, é da idolatria à casa onde eu moro, é da idolatria às coisas que se adquire, que tem em casa, é a idolatria ao lazer, é a idolatria à família, é a idolatria até da igreja, que a igreja não pode ser alvo, irmãos, de idolatria. É a idolatria do púlpito que se prega. Tem pastor que é idólatra, se ele não pregar no domingo de noite, ele adoece. Nós somos, irmãos, uma fábrica de ídolos. E nós precisamos olhar isso aqui com muita seriedade. O apóstolo Paulo, ele reuniu aqui, nessas poucas palavras, um leque extraordinário de muitas coisas. E aí vem feitiçarias, inimizades, aí já começa a mudar agora de categoria. Vai agora para as relações interpessoais. Inimizades. O que é inimizade? É contra a amizade. É o contrário de amizade. Não é? Rixas, ciúmes. Irmãos, quem não já foi ciumento ou quem não é ciumento? Não é? Iras. Tem um livro muito importante para os homens, que eu sempre utilizo para os homens, em aconselhamento. O nome do livro é Bom e Brabo. Bom e Bravo. Esse livro é maravilhoso. O crente é maravilhoso, mas é bravo, viu? É uma ira, não é? Qualquer coisa, o cidadão sai de si. O apóstolo Paulo põe essa frase aqui, essa palavrinha aqui. Percebam, irmãos, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Amados, essas coisas que eu estou falando aqui, o ser humano, ele é profissional em ser tudo isso aqui disfarçadamente. É uma seda. Oh, meu amado, que bênção! Na verdade, miserável. Se eu tivesse aqui um revólver, se eu pudesse estrangular o seu pescoço, irmão, eu faria. Está ali na maior bondade, doido para acabar com a vida do outro, querendo até ser confidente para pegar um particular e criar uma fofoca, uma mentira e sair e acabar com a vida do outro. O ser humano, irmãos, é profissional nisso. Profissional. Ele é doido por uma discórdia, de jogar um contra o outro, sabe? Mas isso ele faz com muito amor, com muito cuidado, sabe? É na base da bolachinha, sabe? Da recepção. Doido para ter o que o outro tem, na base da inveja, não é? De promover uma divisãozinha, para que não, você só pode ser amigo se for meu amigo, eu não quero que você seja amigo de mais ninguém na igreja. Irmão, isso é uma coisa muito da carne, né? Para a gente ser bem acomedido aqui com as palavras. E assim, queridos, o apóstolo Paulo agora conclui essa parte falando sobre as bebedeiras, as orgias, que inclui muitas pessoas e muitos processos pecaminosos, né? E coisas semelhantes a essas. Ou seja, o cardápio ele é extenso. Se Paulo fosse falar ipsilíteres daquilo que a carne é capaz de fazer, talvez as páginas restantes da nossa Bíblia não caberia de tanta coisa que ele poderia colocar. Mas, meus irmãos,
As pessoas que são do Senhor, elas não são comprometidas com esse tipo de coisa. Elas são contrárias. Mas às vezes a pessoa não gosta dessas coisas aqui, mas acolhe dos outros. Eu tomei conhecimento que fulano de tal, fulaninho de tal não se dá bem com Beltraninho. Aí eu vou fazer o jogo duplo, compreende? Se eu de fato não concordo com essa divisão, não tem esse negócio de acolher aqui, acolher aqui o ego de um, depois correr para cá o outro também, não. Vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos marcar um café lá em casa com você e com a outra pessoa, e a gente vai tratar dessa dificuldade, para que nós sejamos um em Cristo Jesus. Aí sim, posicionamento de santificação. Amém, irmãos? É assim que deve acontecer. E não ficar com esse jogo duplo, sabe? Aqui eu me comporto de um jeito. Mudou o cenário, agora eu me comporto do outro, aqui eu agrado a esse aqui. E eu sei que esse aqui é contra o outro. E se eu quiser tocar fogo na relação, eu vou aqui, eu já sei sou confidente de um, e agora eu jogo aquela pólvorazinha naquele foguinho que já está ali, daqui a pouco está incendiado. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele trata muito bem dessas questões de forma bem ampliada, essas coisas. Então há também, meus irmãos, pessoas, né, em situação pior. Sabe quem é que está em situação pior, meus irmãos, diante dessas obras da carne? São aqueles que vivem dentro das igrejas do Senhor, espalhadas no mundo inteiro, indo para um inferno confortavelmente, por viverem guiados pela carne, mas com a aparência de guiados pelo Espírito. Estão se enganando a si mesmos. E naquele dia final, o Senhor vai dizer para eles: eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte do meu povo. E é assim que a palavra de Deus nos prevê. Somos então impulsionados, irmãos, a esta lista. Será que nós fazemos parte, irmãos, desta lista que nós acabamos de ler? Se assim for, meus irmãos, logo eu não sou de Deus. Logo corre um grande risco de eu ser um perdido evangélico. Gostei dessa expressão, para explicar melhor. Um perdido evangélico, né? Caminhando. Qual é o destino? Ficar de fora do reino de Deus. E aqui, meus irmãos, não é emocionalismo. Aqui é decisão. O que é que eu vou decidir? Qual será a minha postura? Qual será o movimento que eu preciso fazer para que eu viva de acordo com a palavra de Deus? Meus irmãos, dos versos 22 ao 24, já indo para o final da pregação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele para. Contra essas coisas não há lei. Não precisa da lei. Para que eu vou querer lei? Para quê? Não há nenhuma necessidade. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas próprias paixões e os seus desejos. Ou seja, aqueles que são de Cristo, eles se encarregam de mortificar a cada dia, de identificar qual é a obra da carne que tem dirigido sua vida e tem tomado decisões importantes. A palavra, meus irmãos, fruto, ela é bem colocada pelo apóstolo Paulo como o resultado de algo natural, de uma palavra que cultiva. Ou seja, fruto foi algo que foi cultivado e produziu. Foi algo que foi plantado, regado, cuidado. E aí a árvore brotou, deu frutos. Então é algo que se cultiva, que se busca. É algo que nos empenhamos em irrigar, que vai nos levar a sermos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, frutos, irmãos, não se impõem. Não dá para pegar a tomate que já foi colhida de alguém e dizer assim: eu vou colar com super bond na sua árvore. Pronto. Aquele fruto não pertence àquela árvore.
Não é super bonder, um durex, amarrar com cordão, que um fruto lá já maduro, já colhido, vamos agora colocar. Não, é que esses frutos eles precisam brotar de nós, por uma ação natural do próprio Espírito. Então é preciso ver em nós, não algo imputado ao nosso comportamento, mas tem que ser algo que flui de dentro de nós naturalmente, independente do ambiente, independente da circunstância, independente do momento. Meus irmãos, percebam, queridos, que esses frutos, que são também conhecidos como virtudes, são descrições do Espírito, da obra do Espírito Santo. São frutos baseados no amor verdadeiro de uma vida transformada e piedosa. O versos 25 até o verso 26, que é a parte final da perícope de hoje: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Claro, não nos deixemos então possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. No verso 25, meus irmãos, está muito bem argumentado pelo apóstolo Paulo. Se nós recebemos vida do Espírito em nós, nós devemos viver de forma coerente com Ele. Se eu ando no Espírito, eu vou, de fato, agora viver no Espírito. Não é? Se vivemos então no Espírito, nós andemos então no Espírito. Então, é algo que está interligado. Há uma coerência, de fato, muito importante, de andar sob a direção diária do Espírito. No verso 26 e último, essa vida no Espírito, ela exclui, meus irmãos, orgulho, provocação e invejas. Ou seja, relacionamentos, eles devem refletir humildade e graça. Não se considere santo demais porque você tem fluído do seu ser frutos do Espírito. Não se vanglorie por isso. Era para ser a obrigação de todo crente. Todo crente era para chegar para o outro e trazer uma palavra de paz, uma palavra da palavra de Deus, algo coerente, bem firmado, bem ensinado, bem produzido. Não é? Não há por que eu me orgulhar, não, porque eu fiz algo, não é, próprio de quem anda guiado pelo Espírito e por isso eu me gabo. Não. Por que isso? A vida no Espírito não é uma vida que se orgulha de nada. Muito pelo contrário, se alegra. É instrumento na vida do outro. Resumindo, meus irmãos, a vida no Espírito se evidencia tanto na conduta pessoal quanto na forma como nós tratamos as coisas de Deus e o outro. Mas, para concluir, como andar no Espírito? Esta pergunta, meus irmãos, é a pergunta da noite. É a pergunta daquilo que, de fato, nós precisamos sair hoje pensando. Como, de fato, andar no Espírito? Andar no Espírito, meus irmãos, primeira coisa de todas é admitir a sua incapacidade de obedecer a Deus. É um primeiro passo. É dizer para si mesmo: Senhor, eu não tenho condições, eu sou incapaz de poder, meu Senhor, obedecer a Tua palavra. E eu dependo do Senhor, eu preciso sair daqui com isso. Senhor, eu sou fraco demais. Por mais que eu me esforce, eu ainda vejo que eu estou tão longe, Senhor. Meu Deus, me ajude. Lembrem-se, irmãos, que o próprio Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos buscar o Senhor, pedir a Ele, reconhecer, nos humilhar, quebrantar o nosso coração. Mas é porque eu fiz seminário, porque eu sou formado, porque eu sou isso, eu realizo aquilo outro, eu faço missões. Meu irmão, o lugar é aos pés da cruz, todos os dias. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não tenho, Senhor, capacidade, condições de nada. A minha intelectualidade nesse ponto é zero, em efeitos que venha me orgulhar de qualquer coisa nesse sentido. Primeira coisa que eu devo fazer. A segunda coisa é orar para que Deus nos capacite a caminhar no Espírito. Senhor, me ajude a caminhar no Espírito. Me mostre, Senhor, me confronte.
Diga, use um meio para falar comigo, pela palavra, por algum irmão que fale comigo, por uma pregação, por um estudo, um conteúdo que eu leia, pela minha meditação diária que eu faço. Senhor, fale comigo, eu preciso ouvir o que é que o Senhor quer de mim, o que é que eu preciso aprender, onde é que eu estou errando, Senhor. Eu faço tudo aos meus olhos, está tudo bonito, tudo bem feito, mas o que me importa, Senhor, é o teu feedback, é o teu resultado, é o teu relatório. Diga, Senhor, para mim onde eu estou errando, eu quero saber. Use alguém para dizer na minha cara: olhe, está errado nisso, nisso e nisso. Senhor, faça isso por mim, me ajude. Preciso fazer isso, orar por isso. Orar por isso. E não vir para o culto e achar que a pregação, porque o conteúdo é pesado, sair chateado com o pobre do mensageiro, porque o que vale aqui é a mensagem, não é o mensageiro. E não sair daqui aqui revoltado porque a carapuça foi para mim. Oh, meu Deus, como é bom a carapuça servir para a gente. Para mim, Senhor, direto. Bota a carapuça, que é para eu aprender. Que é para eu me quebrantar, para eu sair humilhado. Para eu sair dizendo assim: meu Deus, eu sou um zero mesmo. Me ajude, Senhor. Eu dependo do Senhor, me ajude. Essa é a segunda coisa. Terceira, crer. Precisamos crer, meus irmãos, que nós não estamos mais no domínio do pecado. Se nós cremos que fomos alcançados pela salvação do Senhor, eu preciso crer. Senhor, eu estou aqui desse jeito, mas eu creio na Tua palavra, que eu posso, ó Deus, Te servir. Eu posso Te obedecer. Eu sei que eu não estou mais no domínio do pecado. Eu sei, Senhor, que o meu pecado pode ter sido a pior tristeza de uma vida. Mas eu creio, ó Deus, nos Teus novos atos. Eu creio, ó Deus, nos Teus movimentos na minha vida. Eu sei que Tu me perdoaste, Senhor. Eu sei, ó Pai, que a minha vida, ela podia não valer nada no passado, mas hoje eu sei e eu creio que eu Te pertenço, Senhor. Domina a minha vida, Pai. Me ensina como eu devo fazer. É a terceira coisa. Eu não posso fugir disso de forma alguma. Depois, eu preciso agora, em quarto lugar, agir. Não é ter esta consciência e ficar agora esperando que um anjo desça para poder pegar na sua mão e dizer: venha por aqui, faça isso, faça aquilo. Não, não vai vir anjo não, esqueça. Não vai vir anjo nenhum. Nós é que temos que agir. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz assim aí: eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas foi tudo a partir da graça. A graça que está comigo, não sou eu, é a graça do Senhor que fez. E esse trabalhar, meus irmãos, foi ele entrou na labuta, no trabalho, na vigilância. E, queridos, existe de fato esta tensão do cristão, esse agir que nós nos referimos aqui. É que nós temos a graça de Deus, mas por outro lado, meus irmãos, eu preciso trabalhar nesta luta contra o pecado. Quem vai dizer assim: desinstale o Instagram que está me levando a pecar todo dia? Quem é que vai fazer isso? Não, o anjo não vai vir para fazer isso. Quem vai fazer isso somos nós. O telefone toca. E aí, meu irmão? Tu tá em casa? Tô. Tenho um babado para te contar. Quem é que vai acolher ou não acolher o que o babado vai chegar? Quem é? O anjo não vai vir para dizer: olhe, não reforce essa ideia, viu? Porque isso é de Satanás. O anjo não vai vir fazer isso não. Sou eu e você que tem que fazer. José, quando estava na casa de Potifar, prestes a se envolver em um ato de adultério, um anjo não veio pegar ele à força e sequestrar ele daquele ambiente. Não, foi ele que saiu de lá, ele fugiu de lá.
Então nós precisamos, irmãos, agir. Nós somos responsáveis por isso. Após, irmãos, ouvir tudo isso, que decisão eu vou tomar? Cultivar, queridos, um coração grato. Olhar para trás e lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na nossa história deve nos encorajar a tomar uma decisão de ruptura e de transformação no nosso caminhar. Assim viveremos para a glória do Senhor, desfrutando do Espírito Santo, nos guiando todos os dias. Isto é fácil? Não é fácil, mas é plenamente possível, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se o maior que está em nós, se Deus está em nós, se o Espírito Santo está em nós, eu sou responsável pelos meus atos, lembrando que sem Ele eu não vou poder, eu não vou conseguir. Que Deus, irmãos, abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que nós possamos viver de fato uma caminhada de hoje em diante em busca de ser guiado pelo Espírito, não com falácias, com brincadeiras, não com jogo de ideias, com fantasia ou emocionalismo, não. É com os pés no chão, joelhos dobrados diante do altar do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça e nos faça compreender que ao passar daquela porta, nós sejamos impelidos profundamente a tomar decisões que precisam ser tomadas na nossa vida. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor.